Maurício Galante, deixa eu ouvir você sobre justamente essa coisa do Milei, né? A gente tem aí, o pessoal ia colocando a matéria, que tá nos áudios lá que a gente colocou, mas é bom sempre para ilustrar, né? Tivemos já aqui agora a reação do Durigan, nossa audiência aí que está nos acompanhando, ministro da Fazenda, chamando o Milei de palhaço, diz que a economia brasileira supera a da Argentina. Mas o Durigan, com o IBGE do Márcio Postman, eu tô achando até que vocês estão tímidos. Vocês poderiam estar colocando aí que o Brasil está crescendo 10%, né? Por que vocês não fazem isso? É vergonha? Vocês não têm vergonha, não têm pudor. Por que vocês não fazem isso? Já coloca logo. O Brasil está crescendo, seria muito vexatório, seria expor demais, né? O pessoal ia perceber que tem alguma coisa errada com o IBGE, né? Você sabe o que aconteceu, Duriga, com o diretor do IBGE argentino? Foi preso, tá? Então, assim, abre o olho você. Ô... Galante, Milei. O Milei já fez os cálculos dele. Ele entendeu que, geopoliticamente, vamos olhar, um olhar 30 mil pés de altura, entender como o hemisfério ocidental opera. O Brasil tem 50% do território, ocupa 50% do território, 50% da economia do hemisfério ocidental sul, né? A América do Sul pertence ao Brasil. E a Argentina, o Paraguai, o Peru, o Chile, esses países todos que hoje já entenderam qual é a lógica do comunismo e do socialismo, eles se descolaram dessa vertente econômica e ideológica e estão tentando alçar o seu próprio voo. Mas o voo deles vai ser contido e ser limitado desde que o Brasil não consiga sair desse pesadelo que vocês comentaram aqui, muito bem comentado. Então, o maior interesse da Argentina hoje é que o Brasil prospere também, porque o Brasil prosperando, ele traz junto os outros países da América Latina. E os Estados Unidos entendem isso também. Essa conta, a Argentina já fez a conta, o Milei se posicionou de maneira enfática, e aí agora troca de farpa, acusação, vai ser ofensas para lá e para cá, já mandaram chamar o embaixador brasileiro da Argentina, daqui a pouco a Argentina manda chamar o embaixador argentino de volta, e uma cisão nas relações diplomáticas e até mesmo comerciais não está fora do radar. Quanto aos Estados Unidos, eu vou dar uma informação de bastidor aqui para vocês, não sei se vou poder falar muito sobre isso, mas um pouco antes de entrar aqui no programa, eu fiquei 1 hora no telefone com uma grande autoridade da República lá em Washington, tratando exatamente sobre esse assunto das eleições brasileiras. E a minha avaliação sobre o que foi conversado e o que eles queriam saber, e eu deixei claro para eles que a questão das forças desarmadas que controlam a eleição no Brasil e impediram o Comando de Guerra Cibernético de ter acesso ao código-fonte, deixaram eles entrar nessa linha com papel e caneta, com 15 milhões de linhas de código para poder ver o que é uma afronta. E eu deixei claro que eu não entendo, e isso é uma questão que tem que ser levantada, como que as instituições que são responsáveis pela segurança nacional, porque a eleição é uma questão de segurança nacional, elas não se posicionam de maneira enfática a impedir que governos ilegítimos, não estou falando aqui de esquerda ou direita, um governo ilegítimo comande o país, porque no final das contas, e deixei claro, mostrei números para ele, para essa pessoa, de que 40% do orçamento das Forças Armadas foi cortado desde da volta do Lula 3.0 e de que as operações de combate ao narcotráfico nas fronteiras foram basicamente abandonadas, e essa preocupação do conluio entre o Foro de São Paulo e a China, que se beneficiam do crime organizado, do tráfico de drogas, e hoje da inserção da China em vários mercados, não só indústrias no Brasil, já controlam mais de 20% das empresas de energia elétrica, já controlam 35% dos portos e aeroportos, e agora com a rota bioceânica vão bypassar o canal do Panamá. Ou seja, os Estados Unidos está perdendo não só protagonismo, não é o controle, não é que o Brasil é o quintal dos Estados Unidos, não é de maneira nenhuma, o americano não vê dessa maneira, mas o sinal de alerta para ele já foi dado. Essa eleição vai ser o Armageddon, de verdade, dos destinos do hemisfério ocidental. E se os Estados Unidos está sério, eu deixei isso claro para esses, se vocês estão sérios em trazer prosperidade para o hemisfério ocidental, para a América Central, América do Sul, e para coibir o narcotráfico transnacional, para coibir a derrocada econômica dos países da América Central, que aumenta o influxo de imigração ilegal nos Estados Unidos, essa eleição no Brasil é a oportunidade que vocês têm para passar isso a limpo, porque o processo eleitoral brasileiro está na mira dos Estados Unidos, estão fazendo o cálculo deles, visto que eu fui hoje chamado para fazer essa videocall com a pessoa, e para ajudar nos insights, no processo de tomada de decisão do que eles vão fazer. Então eu vejo sim o recrudescimento à vista, existe a possibilidade real do Brasil não
aceitam as eleições brasileiras, e aí pode ter consequências aí tarifárias, pode ter consequências de investimento e posicionamentos diplomáticos que o povo brasileiro vai sofrer mais ainda do que já está sofrendo. É essa que eu vou passar para vocês. Ô Maurício, peraí que você está trazendo uma informação nova para o debate, Degô. O que o Maurício Galante acabou de dizer, eu não sei se é isso. Eu vou te questionar, você explica pra gente se é isso mesmo, e depois eu quero ouvir o Degô aqui, se o Degô também tiver pergunta pra você. Mas você tá me dizendo que o processo eleitoral brasileiro, que tá hoje sendo questionado, sim, de fora pra dentro, etc., que a depender da evolução desse processo, nós podemos ter uma punição, mais uma, dos Estados Unidos em relação ao não reconhecimento do resultado eleitoral de algum tipo de punição econômica, comercial, caso os Estados Unidos considerem que não há transparência, não há percepção de confiabilidade, de transparência, do cumprimento das regras democráticas neste processo eleitoral. É isso que você está dizendo pra gente? Por que os Estados Unidos iria aceitar um processo maculado se não aceitou o da Venezuela em 2024? Veja o que aconteceu na Venezuela. Logo após o resultado da Venezuela, você teve embargos econômicos, fechamento da embaixada da Venezuela. Isso, governo Biden, não foi nem o governo Trump. Isso foi no dia 1º de agosto de 2024, em que o Anthony Blinken, que era secretário de Estado, fez lá a declaração de que a Venezuela, que tinha um acordo prévio com os Estados Unidos, que iria fazer... Vamos voltar um pouco antes. Os sobrinhos da Cília, que é mulher aí do Maduro, os sobrinhos dela foram presos nos Estados Unidos por tráfico de droga. Então, eles foram presos e houve a liberação deles pela corte americana, isso no início do governo Biden, em troca da Venezuela fazer um processo eleitoral legítimo. Foi essa a promessa. O que ele fez? Roubou a eleição na cara dura. Usou o quê? A Smartmatic, que agora está nesse relatório da CIA. E, como ele não fez o processo eleitoral, os Estados Unidos criou o precedente diplomático, que era a Venezuela do 1º de agosto de 24, uma carta do próprio Blinken, dizendo que eles não apresentaram os dados desagregados das urnas das eleições para serem aceitos como resultado. Isso no governo Biden não foi aceito e virou persona não grata. E aí, a evolução disso, o governo Trump entrou em 2025 já, embargo econômico, fechamento da embaixada e a posterior captura dele por tráfico de droga, que era lá os sobrinhos da Cília, que foram presos em 2022 nos Estados Unidos. Então, o Brasil, nós não estamos lá ainda, com certeza. Mas os Estados Unidos começou a fazer cálculos. Vale a pena aceitar um processo eleitoral que seja considerado obscuro, fraudado? Porque as alegações, não alegações, as revelações dos documentos da CIA mostram que em 2012... 16, 18, os países da América Latina que utilizavam as máquinas da Smartmatic, a Smartmatic tinha condições de mudar o resultado real time, durante a contagem de votos nos países. Isso está no documento da CIA, não sou eu que estou falando. Então, o próprio Paulo Figueiredo já falou isso na live dele ontem. E a Smartmatic criou um software para criar urnas virtuais, ou seja, criar urnas virtuais dentro do código-fonte para que fossem contados votos de urnas que não existiam. Então vamos parar para pensar por que isso foi colocado exatamente nesse momento. Uma semana atrás esses dados da CIA foram colocados ao público. Por quê? Porque os Estados Unidos imediatamente criou uma prioridade diplomática em resolver a questão das eleições na América do Sul inteira, não só no Brasil. O que você está nos colocando, aí é bom que a gente aproveite para esclarecer, a Smartmatic não é a fabricante das urnas eletrônicas do Brasil, tá? Não é, tá? É bom que se diga. Mas o que você está trazendo é como precedente diplomático, ou seja, é a análise sobre as atitudes do governo Trump ao divulgar esse tipo de informação às vésperas do pleito brasileiro. Ou seja, nós já temos críticas em relação à questão da justiça, né, da perseguição política e do tratamento realmente com, vamos dizer assim, com equilíbrio de todos os participantes. Então há uma atenção, há uma crítica, há uma punição. As tarifas, essa questão política, ela também foi justificada dentro dessa punição aí das sobretaxas que foram aplicadas às importações brasileiras nos Estados Unidos. E agora você tem a componente das urnas, mas não do ponto de vista, pelo que eu estou entendendo aqui, não é que há uma acusação ou uma possível, aqui um preparo de caminho para uma acusação de fraude, mas justamente a falta de de dados que você possa escrutinar. Quer dizer, a falta há um pedido de transparência. Os Estados Unidos, nesse momento, está pedindo acesso. O escrutínio público, que é a demanda, que existe uma demanda interna no Brasil em relação ao escrutínio público, existe uma demanda técnica, o que eu estou entendendo é que pode vir a existir uma demanda externa do próprio Estados Unidos
para poder, vamos dizer assim, reconhecer o resultado dessas urnas. Aqui nos Estados Unidos há uma demanda interna também da eleição de 2020, em que vários estados onde houve aí comprovadamente documentado pela CIA, em que houve manipulação das urnas da Smartmatic. Os Estados Unidos, o que ele fez? Uma semana depois, esses 2 funcionários foram designados para ir para o Brasil. Vem cá, como é seu sistema aqui? Me mostra aqui. Vamos conversar? Você já usou máquina da Smartmatic ou não? Você usa outra? Como é que é o seu hardware? O que você faz para prevenir invasão? O que você faz para prevenir isso aqui que a gente descobriu nos documentos da CIA? Então, o Flávio Bolsonaro foi lá, fez uma declaração que a Smartmatic trabalhava para o TSE. Imediatamente todo o aparato jornalístico saiu de caça a ele, dizendo que era fake news. Autoridades da República, inclusive do STF, se pronunciaram dizendo que a Smartmatic não trabalha com o TSE. Porém, no próprio site da Smartmatic, até hoje está lá, não retiraram, que eles trabalharam nas eleições. 12, 16, 18, forneceram 500 mil máquinas de voto eletrônico no Brasil, forneceram serviços de rede de comunicação de enlace de dados. Ou seja, essa história está muito mal contada. Então, os Estados Unidos fez a parte deles. Olha, tivemos um problemaço aqui em 2020, com a nossa eleição, com a Smartmatic, que são um problema de segurança nacional que nós aqui estamos tentando resolver. Brasil, você está do nosso lado da transparência eleitoral e da proteção da democracia? Estamos mandando 2 funcionários aí para vocês explicarem pra gente o que vocês fazem. Quem sabe a gente pode trocar figurinha para ajudar vocês aí a terem um processo mais rígido, um processo mais robusto. A princípio, essa era a intenção dos Estados Unidos. E o Brasil, qual foi a resposta? Estão mandando gente aqui para sabotar meu processo eleitoral. Então, querem mandar aqui a Eurolat para questionar nossas urnas. Não pode, só pode observar aqui quem for convidado. Então, qual é o motivo? Eu faço a pergunta de volta aqui para sua audiência e para a bancada. Qual é o motivo que os Estados Unidos hoje têm para aceitar o resultado das eleições brasileiras, caso esse impasse permaneça, caso realmente não haja acesso aos diplomatas americanos do processo eleitoral brasileiro? Será que é impossível utilizar o mesmo critério, já que há um precedente diplomático do governo Biden que não reconheceu o resultado das eleições na Venezuela? Eu devolvo aqui para a bancada e para a sua audiência, para o chat, para o Smart Chat. Maurício, primeiro eu quero te agradecer pelo profissionalismo com que a gente está trazendo esse tema para ser debatido. Porque não adianta a gente ficar aqui com acusações enlouquecidas contra o sistema eleitoral, nada disso. Aqui é uma análise geopolítica, é uma análise de como, no caso aqui, especialmente daquilo que você acabou de dizer, como os Estados Unidos, como a administração do Trump está percebendo o processo eleitoral brasileiro, Dego, e o que ela pode fazer em relação a isso. Quer dizer, dependendo da postura brasileira, e a gente teve uma postura já ruim agora com o veto, né, os vistos desses funcionários, quer dizer, se o governo brasileiro, TSE, continuar resistindo, por exemplo, a uma participação de missões eleitorais, isso só vai alimentar uma desconfiança que pode avançar para algum tipo de medida concreta do ponto de vista da relação bilateral e do próprio reconhecimento de um resultado eleitoral, que seria gravíssimo, seria inédito, seria um vexame para o Brasil. E a gente já tem a informação de que, apesar do veto do Itamaraty, viu, Galante, Dego, Eli e Ari, e a nossa audiência, o TSE, o Nunes Marques, já está entrando em contato com a Embaixada Americana para tentar desfazer esse mal-entendido e manter, porque havia, inclusive, uma agenda desses 2 diplomatas com o TSE, que acabou suspensa por causa da decisão do Itamaraty. Veja, são 2 coisas diferentes. O TSE autoriza as missões internacionais, só que existe o documento, o visto, que precisa ser autorizado pelo Itamaraty. Ou seja, o Itamaraty negou um visto de uma missão internacional sem consultar o TSE, ou sem consultar o presidente do TSE, porque o presidente do TSE disse, peraí, a gente estava com uma agenda com esses senhores e agora vocês suspenderam o visto, calma, vamos tentar reagendar. Então, o Nunes Marques está tentando baixar a temperatura de um processo que ele já entende que, se essa temperatura começar a aumentar, essa chama, começar a jogarem gasolina nessa chama, como o governo Lula está fazendo, isso vai queimar o filme do Brasil. Quem vai ser torrado nisso somos nós. Então isso é muito grave, a gente tem que ter uma responsabilidade enorme em travar esse debate, em conduzir essa discussão, porque isso seria assim um negócio absurdo, e a gente como cidadão que ama o país e que quer o melhor para o país, a gente não pode tolerar uma irresponsabilidade por motivos eleitoreiros do governo Lula de querer aprofundar uma disputa imbecil, retórica e imbecil com o governo Trump, e isso acabar tendo consequências ainda mais graves para além daquelas que a gente já está sofrendo com essas sobretaxas. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.